Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal, novamente, meu segundo vídeo. E como prometido, a continuação do primeiro. O primeiro vídeo, se você não assistiu, volta lá, assiste, porque é muito importante para ter essa continuidade e para vocês entenderem o que me ocorreu e o que me fez identificar que eu estava com sintomas de depressão e de crise de ansiedade. E a partir de então, de uma conversa com o meu esposo, que foi uma rede de apoio incrível para mim, ele me orientou, me incentivou a procurar um profissional da psicologia em busca de um tratamento. E nesse vídeo eu vim falar para vocês um pouco sobre como foi o meu tratamento e como eu consegui tratar isso de uma forma mais natural, sem que eu precisasse tomar nenhum medicamento. Então, primeira coisa foi a procura de uma psicóloga. Eu não a conhecia, até preferi que fosse uma pessoa desconhecida mesmo, assim, que não fosse próxima a mim, porque talvez se fosse pessoas muito próximas a mim, eu não teria essa liberdade de desabafar e dizer tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando. Então, procurei uma profissional que não era próxima a mim, mas que eu sabia que era um excelente profissional. Me passou muita confiança, muita credibilidade, e a partir daí eu comecei uma terapia. E por causa da gravidade do meu problema, de como eu estava na época, esse tratamento terapêutico ele foi semanal. Mas dependendo da situação, ele pode ser quinzenal, mensal, ou às vezes até mais de uma sessão por semana. Eu iniciei com sessões semanais. É um tratamento que no início você mais fala do que ouve, você desabafa muito, a profissional ela vai te perguntar, te fazer falar sobre coisas que são lá atrás do seu passado. Se você nunca teve a experiência de uma terapia, te aconselho, mesmo que não esteja passando por essa situação da depressão, da crise de ansiedade, porque é realmente algo maravilhoso que você sente que depois de ter esse tratamento, você sente que muda para melhor. E esse tratamento terapêutico, a minha profissional, a profissional que me acompanhou, me ensinou algumas formas naturais de tratar essa situação. Porque de início, ela não tinha ainda um diagnóstico, de que era mesmo uma depressão e de que era mesmo necessário passar por um psiquiatra e através do psiquiatra, o psiquiatra te receitar, me receitar, no caso, medicamentos para tratar. Então, inicialmente foram as terapias, foi o desabafo, você se abrir, você falar o que está sentindo, você simplesmente deixar aquilo que às vezes você guarda para si, você transbordar, você tirar aquilo de dentro de você e compartilhar para se sentir mais leve. E realmente, somente esses momentos de conversa já me trouxe uma leveza incrível, porque eu consegui tirar de dentro de mim coisas de lá do passado, que ela me fez falar, que ela me fez lembrar, recordar, e que realmente influenciam sim com o passar do tempo no emocional. Isso foram coisas que contribuíram para que eu me sentisse da forma que eu estava me sentindo naquela época, com sintomas de crises de ansiedade e sintomas de depressão. Com o passar da terapia, ela também pediu para conversar com o meu esposo, que era a minha maior rede de apoio, que mora comigo, que está comigo quase que o dia inteiro, para conversar com ele e trazer para ele, de fato, o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, que não tinha nem nada a ver com ele, mas por ele ser a minha rede de apoio mais próxima, ele poderia ajudar a profissional, ajudar a psicóloga nesse meu tratamento. Então, ele passou a observar mais o que eu estava sentindo e a me ajudar nos momentos de crise de ansiedade. Confesso para você que eu não sei, nem perguntei para ele o que eles conversaram, mas foi uma conversa somente da profissional com ele, e a partir daí ele teve ainda mais clareza sobre o que eu estava passando e conseguiu me ajudar ainda mais. Então, além da rede de apoio e de uma profissional, outra coisa que me ajudou muito foram os métodos mais naturais
que pode parecer besteira, pode parecer um exagero ou que não tem nada a ver, mas de fato, gente, me ajudou muito. Como, por exemplo, uma caminhada ao ar livre. Caminhada ao ar livre de uma forma que você faça sem pensar em nada, sem nenhuma preocupação, e focar nessa caminhada ao ar livre, admirar a natureza, admirar o verde, a paisagem, um passarinho que canta, um cachorrinho ali andando no meio da rua, admirar coisas bobas que às vezes no nosso dia a dia a gente não consegue enxergar, não consegue identificar ou passa batido, mas que são coisas extraordinárias. Um céu azul, né, uma natureza, o cantar de um passarinho, essas coisas, gente, vocês não têm noção do quanto isso me acalmava, do quanto isso me trazia uma leveza, sabe, uma coisa assim, que eu não consigo expressar para vocês o que me fazia sentir, a leveza que me trazia, sabe, a sensação que me trazia, mas é algo extraordinário e foi uma coisa que parece boba, mas que me ajudou. Uma outra coisa que todo mundo, né, eu acho que a maioria já conhece esse método, mas é um método da respiração. Você respirar, né, por conta ali quantas vezes você achar necessário, mas respira, solta. Respira, solta. Parece bobagem, gente, mas no momento de uma crise de ansiedade, em que te dá coração disparado, falta de ar, tremedeira, esse exercício de respiração ajuda muito, muito, mas muito. Vocês não têm noção do quanto isso já me ajudou. Uma outra forma de ajuda, né, de refúgio nesses momentos de crises de ansiedade é o exercício do pensamento, de você exercitar o seu pensamento de acordo com o seu estado atual, o local que você está. Às vezes você está num local e você começa a ter crise de ansiedade. Só que essa crise de ansiedade, você tem que trazer para o seu pensamento de que é algo psicológico. E que você precisa desviar o seu pensamento disso. Tenta não pensar na crise. É difícil, no momento de crise é difícil você não pensar nela. Mas tenta desviar o seu pensamento e não pensar nessa crise, mas começar a pensar naquilo que você está vendo ali na sua frente. Por exemplo, uma vez eu estava num culto, na igreja, e eu comecei a ter crise de ansiedade. E tinha acabado de começar, era um congresso pago, e eu não queria ir embora, eu queria muito participar desse congresso. Só que eu comecei a ter crise de ansiedade, que eu queria, o que eu mais queria no momento daquela crise ali era estar na minha casa, sozinha, isolada, e sentir aquilo sozinha, e com medo das pessoas perceberem que eu estava passando ali por uma crise, de que eu estava passando mal. E eu tentava disfarçar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de pensar que eu estava tendo uma crise ali no meio da igreja, na frente das pessoas. Então, o que eu fiz? Exercício do pensamento. Acho que deve ter um nome próprio para esse exercício, mas eu não consigo me recordar. Mas é nada mais, nada menos que você observar as coisas ao seu redor. Então, eu comecei a olhar em minha volta e eu vi uma moça com uma calça rosa, linda, maravilhosa. E eu olhava, olha aquela calça, é uma calça rosa, é uma calça linda. Olha, o som da bateria é um som alto, um som forte, um som que chama a atenção. Olha o piso dessa igreja, que piso bonito. Gente, parece loucura, parece que não tem nada a ver. Mas o seu pensamento começa a desviar da crise e você começa a focar nas coisas ali ao seu redor. Porque a ansiedade, você começa a... Quando a crise vem, você só pensa na crise. O seu medo é que as pessoas vejam que você está tendo uma crise de ansiedade ou que você desmaie, que eu tinha muito medo de desmaiar ali no momento de crise. E o que eu consegui fazer foi desviar o meu pensamento disso e focar no que estava acontecendo ali naquele momento. Então, é um outro método que me ajudou muito, foi o exercício de pensamento, além dessa caminhada na natureza, ter contato com a natureza e dessa rede de apoio, de ter uma pessoa para desabafar e procurar uma terapia com psicóloga. Com o passar do tempo, esses exercícios,
esses métodos naturais me ajudaram muito. Muito, 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 muito. Mas, ainda assim, tive que continuar com a terapia, porque a terapia foi a base, foi o principal ali para me ajudar nessa situação que eu tava vivendo. E foi um ano certinho de terapia. Com o passar do tempo que a minha psicóloga viu que eu estava lidando melhor com esses sintomas e conseguindo, né, sobreviver a essas crises de uma forma que não foi necessário, né, tomar um medicamento, a minha terapia, que iniciou sendo semanal, passou a ser quinzenal e depois mensal, e depois eu percebi que antes chegava lá e ficava retraída, com lencinho, chorando e falando, eu comecei a chegar, a sentar no sofá, colocar o pé ali no sofá, de boa, como se eu estivesse na minha própria casa, me sentia à vontade e conversar com a minha psicóloga como se fosse minha amiga. Então, ela percebeu essa melhora, percebeu que eu já estava já pronta para minha alta e recebi a minha alta. Gente, não vou mentir para vocês que eu cheguei a passar por um psiquiatra e esse psiquiatra me receitou um medicamento. Mas o medicamento ficou guardado. Eu cheguei a comprar, mas eu não tomei. Porque na minha cabeça eu não queria ficar refém de um medicamento. É claro que vão ter casos que vai ser necessário tomar o medicamento e tá tudo bem, porque os medicamentos, eles funcionam sim, né? Eu acredito que profissionais, que métodos naturais são excelentes, mas não funcionam para todos. Mas para mim funcionou. E eu não tomei o medicamento, continuei com esses métodos naturais, continuei com a terapia e com um ano, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu lido muito melhor com a situação. Que às vezes, quando a crise vem, eu consigo identificar que é uma crise e logo eu consigo, através de métodos naturais e através ali, né, de ter já entendido que isso é algo emocional e que vai passar, eu hoje consigo sobreviver a essas crises. Às vezes, quando eu sinto ali, pode ter alguém do meu lado, que eu não me importo que essa pessoa está do meu lado, e às vezes essa pessoa nem consegue identificar que eu tô tendo uma crise de ansiedade por eu lidar já muito bem com isso. Ao contrário de antes, que eu corria, me isolava e tinha medo das pessoas perceberem e passava muito mal. Então, se você tá passando por essas crises, busca a ajuda de uma profissional, de uma psicóloga, tenha uma rede de apoio em que você confie para desabafar. Busque estar em contato com a natureza, porque isso ajuda. Tenha ali o hábito de um exercício físico. No meu caso, no início foi uma caminhada, mas depois eu procurei uma academia, fiz também, iniciei uma musculação 3 vezes por semana. E isso também me ajudou. O exercício físico, gente, ajuda muito, muito mesmo. Não consigo explicar cientificamente como isso funciona, mas funciona e ajuda muito. E, além disso, se você sentir ali no momento que você estiver no meio de pessoas, em um local público, exercício de pensamento, exercício de respiração, isso ajuda muito. E boa sorte nesse tratamento. Sei que não é fácil, porque eu passei por isso, mas é possível, você vai sobreviver a isso, busca ajuda e vai dar tudo certo. O importante é você não guardar para si, não deixar de tratar, não desiste de tratar. A vida da gente é muito importante, a vida tá aí para ser vivida, a gente tem que viver, tem que ser feliz. Busque essa plenitude e que é possível sim. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que talvez precise ouvir um pouco sobre isso e se inscreva no meu canal que vão vir mais vídeos a respeito disso e de outros assuntos também que eu tenho para falar com vocês, assuntos mais legais, né, mais leves. E beijo, tchau!